Opa, teve um corte aqui agora, mas eu vou continuar do mesmo canto, beleza? Bom, vou printar aqui o endereço do array, tá? Não é da matriz. Enfim, só para vocês terem uma ideia de que quando a gente declara uma matriz, vai acontecer justamente o que eu expliquei, né? A matriz nada mais é do que um ponteiro constante para o primeiro elemento. Então, no seu computador vai ser reservado esses três pedaços, né? Se o tamanho do array for 3, beleza? E aí ele vai ser um ponteiro para esse primeiro elemento aqui, certo? Opa, não está atualizando aqui. Ué, agora foi. Ele vai ser um ponteiro para esse primeiro elemento aqui, beleza? Bom, quando eu estava iniciando, eu também tinha uma dúvida de que, quando inicia a matriz, esse A aqui, ele vai ser todo esse cara aqui, né? Que na verdade não, né? Na verdade ele vai ser o ponteiro para esse cara aqui, né? É isso que vocês têm que entender, ou seja, o ponteiro sempre para o início, certo? Bom, quero printar aqui o endereço de memória dele para vocês verem que o valor de A, certo? Ele sempre vai ser um endereço que vai ser esse endereço 104 aqui, certo? Então eu vou rodar esse programa aqui, compilar e rodar. Bom, pronto, aí. Então, o que significa esse número aí, né? Você lembra que em ponteiros, quando a gente declara, né? Int asterístico, né? P. O que acontece aqui? Essa é uma variável que guarda o endereço, certo? Então, se por um acaso eu printar P, aqui dentro vai ter um endereço, né? 0x alguma coisa. Beleza? A mesma coisa é quando eu vou printar A. Por quê? Porque A é um ponteiro, beleza? Então, quando eu printo aqui o valor de A, dentro da variável A tem um endereço de memória, certo? 0x alguma coisa. É por isso que quando eu printei aqui, ele printou o endereço de memória, certo? E aí, a gente pode printar outras coisas aqui, certo? Para provarmos que esse array aqui é sempre um ponteiro constante para o primeiro elemento, nós podemos acessar o endereço do primeiro elemento desse array, beleza? Então, eu vou falar aqui, ó, endereço de memória do primeiro elemento do array. Deixa eu corrigir aqui. Do array, certo? E aí, como é que eu printo esse endereço de memória? Eu posso acessar o endereço, certo? Do primeiro elemento. 0. Beleza? Bora lá, então. Bora executar aqui o programa. Aqui, vocês viram que é o mesmo endereço, certo? 0x7ffd, ffd, enfim. Então, a gente pode estar vendo aí que ambos têm o mesmo endereço, o que significa que o endereço do primeiro elemento é a mesma coisa que eu printar esse cara aqui, certo? O endereço do array, beleza? Por quê? Porque ele é sempre um ponteiro para o primeiro elemento. Ponteiro constante, tá? Mas isso não vem ao caso agora, beleza? Bom,
E por que é aqui eu utilizei o endereço e não só fiz assim, certo? Por quê? Porque quando eu faço isso, na posição 0, o compilador entende que eu estou acessando o valor que está em 0, certo? E o valor que está em 0 é algum lixo, ou 0, tá? Mas eu não quero um valor que está no primeiro elemento, que seria 0, né? Eu quero o endereço dele. Por isso que eu utilizei o operador de endereço, beleza? Bom, bora continuar com a nossa implementação aqui, certo? A gente pediu o tamanho do array. Agora a gente vai ler cada elemento, né, de acordo com o tamanho dele, beleza? Só que antes disso eu vou printar o valor do primeiro elemento para vocês verem que pode ser 0 ou pode ser algum lixo, tá? Valor do primeiro elemento do array A, certo? Aqui vai ser o inteiro. Aqui não vai ser o endereço memória, certo? Então vai ser assim. Nota que eu não atribuí valor a ele ainda, tá? Vou compilar e vou executar. Olha, vocês viram que ele iniciou com um lixo aqui, né? Por quê? Porque ele foi em algum lugar da minha memória, né? Que foi nesse endereço aqui. Foi aqui que esse endereço aqui, pelo que foi printado agora, é 0x7 FFC, né? FFC. Ele acessou aqui e viu que aqui tem um monte de lixo, certo? Lixo aqui, sei lá, exemplo, tá? 0, 1, lixo aqui. Então ele iniciou com lixo, tá? É por isso que ele printou esse número grotesco aí. Porém, se eu falar aqui que o valor do A, né, elemento 0, é igual a 20, o que vai acontecer aqui? Ele vai vir para esse endereço de memória aqui, que é o primeiro elemento do array, e vai colocar o número 20. Por quê? Porque eu declarei aqui, certo? E se eu printar 1? Eu vou printar aqui o 0 e depois eu vou printar 1. Beleza? Limpar aqui o terminal, compilar. O que vai acontecer? Printou o primeiro elemento 20, certo? E o segundo elemento 0, beleza? Por quê? Porque eu não atribuí valor a esse cara, beleza? Tá, bora voltar aqui para a questão. Então eu vou printar aqui o endereço de memória, deixar esse print aqui, vou tirar isso aqui e vou criar um for, beleza? Int igual a 0 e menor que n e mais. Cadê o operador? Nossa, eu tô cego, velho. A na posição I. E eu vou fazer o mesmo for para B, tá? Que a questão diz que são 2 arrays que eu devo receber, beleza? Aqui eu vou copiar aqui um printzinho só para ficar bonitinho. Insira os elementos do array A.
E aqui eu vou colocar o array B. Certo? Por quê? Porque ele quer 2 arrays, certo? 2 arrays de tamanho n. E aí ele pede para implementar uma função que soma os arrays, né? Elemento a elemento usando ponteiros. Utilizando essa formulazinha aqui, que é o C é igual a mais B, certo? Para deixar igual a questão, eu vou fazer o seguinte, eu vou editar aqui, mas aí vai trocar tudo. Eu vou editar aqui. A, B e C. Vou colocar A, B. É que não é muito bom utilizar variável maiúscula assim no código, tá? Porque geralmente a variável maiúscula a gente utiliza para constantes, certo? Constantes são variáveis que não mudam ao decorrer do código, tá? Mas enfim. Agora aqui ele quer que eu faça o quê? Ele quer que eu crie uma função, né, que não retorne nada, que é o soma array, que vai receber o tamanho, certo? Depois vai receber um ponteiro, certo? Por que um ponteiro? Porque o array é um ponteiro constante para o primeiro elemento. Então, por isso que aqui em cima vai ser do tipo ponteiro, certo? E aqui vai ser o array A. Array A, certo? E o int ponteiro array B, beleza? E vai receber o C também. Array C, certo? O que acontece? Por que eu não quero retornar nada aqui, certo? Porque quando a gente usa ponteiro, a gente está modificando diretamente em memória. Ou seja, o que a gente vai modificar aqui já está alterando essas variáveis aqui, certo? Tá, ele quer aqui que a gente percorra o primeiro array, o segundo array, some esses... quando estiver na posição 0, o for, certo? A gente vai pegar o primeiro elemento, somar com o primeiro elemento de B, né? Somar A e B, e o resultado a gente vai guardar em C, beleza? E aí o que vai acontecer aqui? A gente vai pegar todos os elementos de A, todos os elementos de B e vamos ter que passar para essa função aqui, certo? Então a gente vai fazer o que aqui? A gente vai ter um for que vai passar de A e B, somar os dois elementos e guardar em C, certo? Então, int igual a 0. E menor que o tamanho dele. Tamanho mais. Bom, aí chega a parte, né? É a parte que a gente vai trabalhar com ponteiros, né? Como é esse cara aqui? É a mesma coisa que isso aqui, né? Ou seja, ele vai receber um array, certo? Então é como se ali embaixo a gente estivesse trabalhando com um array normal, certo?
Ou seja, a gente pode acessar ele assim. E sair printando ele aqui, ó. Deixar eu dar um exemplo. Eu vou printar primeiramente. Porcentagem de array na posição I, certo? Eu vou rodar esse código. Deixar eu somar aqui, eu passo aqui a função. Soma array, eu vou passar n, que é o tamanho, certo? Daí eu vou ter que passar o array A, B e C. Deixa eu ver se não tem nada aqui faltando, acho que não.